Você acha que o maior inimigo da liberdade é a maldade? Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão que enfrentou o nazismo, discordava. Para ele, o perigo mais assustador da humanidade não era o mal, era a estupidez, mas não uma estupidez inocente, distraída ou ignorante, e sim uma estupidez organizada, coletiva, que cega consciências e destrói sociedades inteiras, sem que as pessoas percebam. Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos avisos mais sombrios e geniais do século XX, a teoria da estupidez de Bonhoeffer, e entender por que, nas palavras dele, contra a estupidez não há defesa. Quem foi Dietrich Bonhoeffer? E por que seu pensamento assusta até hoje Dietrich Bonhoeffer? Não foi apenas um teólogo luterano. Foi um homem que ousou pensar e resistir em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Enquanto muitos se calaram diante da ascensão do nazismo, Bonhoeffer falou. Enquanto muitos obedeceram, ele desobedeceu, e por isso foi preso e executado. Mas o que torna sua obra ainda mais perturbadora não é apenas seu fim trágico, mas o que ele revelou antes de morrer. Em meio à barbárie que se instalava na Alemanha, Bonhoeffer escreveu sobre algo que considerava ainda mais perigoso do que Hitler, do que as armas, do que os campos de concentração. Ele escreveu sobre a estupidez. Sim, a estupidez, não como falta de inteligência, mas como um fenômeno psicológico e social que toma conta de multidões, anestesia a razão e transforma seres humanos em instrumentos cegos do mal. Bonhoeffer via isso acontecendo à sua volta. Homens cultos, formados, religiosos, políticos, subitamente incapazes de pensar por si mesmos, incapazes de ver o óbvio. E, pior, incapazes de serem convencidos de que estavam errados. Era como se a estupidez não fosse um defeito individual, mas uma força coletiva, um vírus mental, um estado de possessão. E é aí que sua teoria se torna ainda mais inquietante, porque ela não ficou no passado. Ela está entre nós, na política, na internet, na cultura, na forma como as massas se comportam e repetem frases feitas sem reflexão. Bonhoeffer nos deixou um aviso, e se quisermos sobreviver como sociedade, precisamos entender o que ele tentou dizer. Parte 2, o que é a teoria da estupidez segundo Bonhoeffer. Bonhoeffer observava algo terrível ao seu redor. Pessoas comuns, aparentemente boas, tornavam-se cegas diante do mal. E não cegas por medo, nem por crueldade, mas por uma espécie de entorpecimento mental. Elas paravam de pensar, paravam de questionar, passavam a repetir ideias, slogans, narrativas, como se tivessem sido programadas. Era como se tivessem perdido a capacidade de raciocinar por conta própria. Foi então que Bonhoeffer escreveu uma frase que parece saída de um filme distópico. A estupidez é um inimigo mais perigoso do que a maldade. E ele explicou por quê. O mal pode ser enfrentado, desmascarado, contido. Com esforço e coragem, você pode expor um homem mau, pode refutá-lo, pode até puni-lo. Mas o estúpido não pode ser alcançado pela razão. Ele não escuta argumentos. Ele não percebe contradições. Ele nem sabe que está sendo manipulado. E se soubesse, provavelmente zombaria de você. Segundo Bonhoeffer, o estúpido não é burro. Muitas vezes é alguém inteligente, instruído. Mas quando dominado pela estupidez, ele perde a autonomia mental. Ele passa a pensar com a cabeça dos outros, a julgar com o filtro das massas, a sentir com os instintos do grupo. A estupidez, nesse sentido, é uma forma de alienação, de inconsciência coletiva, e por isso ela é tão perigosa. Porque não é fruto de falta de inteligência, mas de falta de independência. Bonhoeffer via isso acontecendo com colegas, com líderes religiosos, com cidadãos comuns, todos enfeitiçados por ideias autoritárias, incapazes de ver o absurdo que se instaurava. E é por isso que, para ele, a estupidez era pior que o mal, porque ela permite que o mal
aconteça, com o apoio dos bons. Parte 3. A estupidez como força coletiva e política. Para Bonhoeffer, a estupidez não é apenas um traço pessoal. Ela se revela como um fenômeno coletivo que ganha força em determinadas condições históricas, especialmente quando há concentração de poder, medo generalizado e manipulação ideológica. A estupidez, nesse sentido, não surge isoladamente em uma ou outra pessoa. Ela se espalha como uma epidemia. Ela se forma nas ruas, nos palanques, nos púlpitos. Cresce nas redes de influência, nos discursos prontos, nos jargões repetidos e, uma vez instalada, transforma indivíduos pensantes em massas obedientes, não porque foram coagidos à força, mas porque abriram mão de pensar. Bonhoeffer percebeu que há algo ainda mais assustador do que a repressão física. É quando a repressão se torna desnecessária, porque o próprio povo se encarrega de repetir as ideias impostas, com zelo e convicção. Quando uma sociedade inteira começa a se conformar com slogans e se recusar a examinar os fatos, a estupidez já venceu. Ela não precisa ser imposta, ela se torna cultural, viral. Ela se torna a norma. A partir dessa percepção, ele nos oferece uma reflexão brutal. Não basta combater os líderes malignos ou os sistemas corruptos. É preciso reconhecer como o povo se torna cúmplice do mal por meio da ignorância voluntária. E essa cumplicidade não vem da malícia, mas da preguiça de pensar. A massa não reflete, não investiga, não questiona. Ela apenas repete, defende, zomba, aponta o dedo. Não por maldade, mas porque se sente protegida por pertencer ao grupo. É por isso que, segundo Bonhoeffer, o perigo real não está nas mãos dos poderosos, mas na mente entorpecida das multidões. Uma mente que renunciou à sua liberdade interior, ao seu julgamento individual, e agora serve inconscientemente a causas que nem compreende. E esse tipo de estupidez é ainda mais perigoso, porque se considera virtuoso. Ela acredita que está do lado certo da história, que sua ignorância é sabedoria, que sua cegueira é lucidez. É essa inversão de valores que torna a estupidez, para Bonhoeffer, uma força quase diabólica. Parte 4. A estupidez como fraqueza moral. Por que ela atrai os inseguros? Bonhoeffer foi ainda mais longe. Para ele, a estupidez não é uma condição intelectual, mas moral. Isso significa que a pessoa se torna estúpida, não por ser desprovida de inteligência, mas por ser fraca de espírito, por não ter coragem de pensar por si, nem força interior para lidar com a dúvida, com a ambiguidade, com o desconforto da realidade. O estúpido, na visão de Bonhoeffer, é alguém que abdica da responsabilidade do pensamento para se sentir seguro no abrigo da conformidade. Ele prefere pertencer a um grupo do que carregar o fardo da consciência individual. Essa fraqueza moral torna-se fértil para a manipulação. O indivíduo inseguro busca certezas prontas, verdades absolutas, líderes carismáticos que pensem por ele. Ele rejeita o esforço da reflexão e abraça slogans que parecem resolver tudo com uma única frase. Ele foge do caos do mundo interior e se refugia nas ideias dominantes, não porque são verdadeiras, mas porque são reconfortantes. Ele confunde unidade com uniformidade, força com grito, sabedoria com repetição. E quanto mais frágil moralmente for uma sociedade, mais espaço ela dará à estupidez. Porque o estúpido não pensa, ele imita, e toda imitação em massa gera um clima de hostilidade à reflexão. Quem pensa é atacado, quem duvida é ridicularizado, quem questiona é silenciado. Assim, a estupidez se retroalimenta. Ela cria um ambiente onde pensar se torna perigoso e obedecer se torna a única forma de aceitação social. Bonhoeffer compreendia que resistir a esse estado coletivo exigia mais do que conhecimento. Exigia caráter. A liberdade de pensamento
é uma conquista do espírito, não da mente. E o que falta ao estúpido não é informação, mas coragem para ser livre. Por isso, ele afirmava que a estupidez não pode ser combatida com argumentos, porque sua raiz não é lógica, é existencial. Ela é um problema da alma. Parte 5. Como resistir à estupidez organizada? O papel do indivíduo consciente. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Como resistir a essa força invisível e destrutiva chamada estupidez coletiva? Bonhoeffer foi claro ao dizer que não é possível convencer o estúpido com argumentos. O que resta, então, a quem ainda mantém a consciência desperta? Para ele, o primeiro passo é o recolhimento interior. Em tempos de barulho, onde todos opinam sem pensar, o silêncio se torna resistência. Quando a verdade é diluída em slogans e a mentira é vendida com convicção, pensar em silêncio, sozinho, é um ato de coragem. O indivíduo consciente precisa proteger sua mente da contaminação, e isso só é possível por meio da introspecção, da reflexão e da vigilância constante sobre si mesmo. Não se trata de se isolar do mundo, mas de recuperar o domínio sobre o próprio pensamento. Bonhoeffer também aponta que é preciso cultivar a coragem moral, essa virtude que não brilha em discursos inflamados, mas na firmeza silenciosa de quem se recusa a repetir o erro coletivo. Resistir à estupidez exige a disposição de andar contra a corrente, de ser visto como estranho, ingênuo ou subversivo por aqueles que já se renderam à ilusão confortável da maioria. Além disso, há um chamado ético claro: agir. O estúpido é passivo, reativo, guiado por impulsos de massa. O consciente é ativo, deliberado, guiado por valores. Em vez de discutir com quem não quer entender, o indivíduo lúcido precisa construir, exemplificar, mostrar outro caminho com sua própria vida. Quando a lucidez se expressa em atitudes, ela contagia mais do que 1000 palavras. Bonhoeffer acreditava que somente a educação verdadeira, aquela que forma caráter e não apenas entrega informações, poderia, a longo prazo, imunizar uma sociedade contra a estupidez em massa. Mas enquanto essa educação não chega, o antídoto é a lucidez individual, uma lucidez que exige solidão, firmeza e espírito crítico. É um fardo pesado, mas necessário. Porque, como ele disse, contra uma estupidez não há defesa. A única proteção é não se tornar parte dela. O aviso final de Bonhoeffer para os tempos de hoje. O alerta de Bonhoeffer não era apenas para seu tempo, era para todos os tempos. Ele viu a estupidez tomar conta de uma nação civilizada, transformar pessoas boas em cúmplices do mal, calar consciências e destruir o pensamento crítico. Mas o que ele testemunhou não é exclusivo da Alemanha nazista. O que ele descreveu continua a se repetir, com novas máscaras, novos nomes, novas tecnologias. Mas com o mesmo vazio por trás, a mesma preguiça de pensar, o mesmo desejo de se fundir à multidão, a mesma fuga da responsabilidade individual. Hoje, mais do que nunca, a estupidez se disfarça de opinião popular, de tendência, de narrativa oficial. Ela vem em vídeos curtos, frases fáceis, palavras bonitas. Ela não grita, ela seduz. Ela não impõe, ela envolve. E se você não estiver atento, acaba pensando o que os outros pensam, odiando o que os outros odeiam, repetindo o que todo mundo repete, e se achando livre enquanto é apenas mais um. Por isso, o aviso de Bonhoeffer não é apenas filosófico, é existencial. Ele nos obriga a olhar para dentro e perguntar: eu estou pensando por mim ou estou apenas ecoando o mundo? A liberdade real começa onde termina a repetição inconsciente. O verdadeiro pensamento começa no silêncio. E a lucidez, essa nasce do esforço solitário de ser honesto consigo mesmo. Se você chegou até aqui, talvez já tenha dado esse primeiro passo. Se recusar a ser apenas mais uma engrenagem
E isso já é uma forma de resistência. Continue. Proteja sua mente. Questione o óbvio. Desconfie do fácil. Cultive o pensamento como um ato de liberdade. Porque, como dizia Bonhoeffer, é somente com o despertar interior que uma sociedade pode escapar da força da estupidez. Se esse conteúdo mexeu com você de alguma forma, deixe um comentário e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Seu like e sua inscrição ajudam esse canal a crescer. E mais do que isso, ajudam a manter viva essa conversa sobre consciência, liberdade e pensamento verdadeiro.